mas o Fagner foi apresentado para o torcedor do Cruzeiro e nos bastidores o Corinthians disse que a transferência ainda não foi concretizada, não foi concluída. Faz até a gente lembrar o que aconteceu lá no meio do ano entre Dudu, Palmeiras, Cruzeiro, mas é claro, acho que as coisas vão caminhar para um acerto, é que a parte burocrática talvez não tenha sido resolvida ainda e o Corinthians fez ali nos bastidores, essa informação, se não estiver enganado, do Vessone, do nosso companheiro Vessone, que deu aí nas últimas horas sobre o Fagner no Cruzeiro. Eu vou querer saber mais do Vampeta e do Bruno Prado, mas antes, o Gabigol também falou sobre o Tite. Deu uma cutucada no técnico Tite, trabalharam no último ano pelo Flamengo e até na apresentação do Cruzeiro, agora está vestindo outra camisa, está em outro ambiente. Ele lembrou do técnico Tite. O Gabriel Barbosa, o Gabigol fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, só que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Agora você sabe. Vamp, você que trouxe aquela informação aqui em primeira mão. Mauro Betti que me contou. Do Tite com o Gabigol nos tempos de seleção brasileira. Você que trouxe essa informação aqui no microfone da PAN. Nosso querido Mauro Betti, bem informado como sempre. Agora que o Mauro Betti voltou, você está podendo voltar a acreditar ele. Mas precisava o Gabigol dessa cutucada. Mas aí quem forçou, você vê que o Gabigol, quem fala é o presidente do clube. O Gabigol foi na pilha. Ele podia ter ficado calado também. Vai ficar calado, 4 anos de contrato com os A4 daquele, vai entrar na pilha. Já assinou o contrato mesmo, agora é ter que jogar, mostrar, né? Começar tudo do zero, meu Pedro. Tem isso, ó. A gente sabe a história toda de Gabigol com o Santos, aonde ele jogou, os clubes que ele passou. História grandíssima com o Flamengo. Mas no Cruzeiro começa tudo do zero, viu? Não vai achando essa festa toda ali, entrou depois o Dudu, meio ofuscado, então vai todo mundo, Eduardo. Ei, acabou a festa, filho. Vai começar num clube do zero. Eu concordo com o Vampeta. Eu acho que o que o Gabigol fez no Flamengo foi... teve os títulos dele lá, ganhou muitos títulos, mas agora no Cruzeiro ele vai ter que mostrar, vai começar do zero, ele vai ter que mostrar aí, começar do zero, vai ter que fazer boas partidas, vai ter que fazer gols e vai ter que jogar aí, mostrar todo o futebol que ele tem do zero lá no Cruzeiro, porque lá no Flamengo eu acho que ele teve os problemas com o Tite, quis sair de lá, não renovou com o Flamengo e agora ele vai ter que mostrar do zero lá no Cruzeiro. Então é isso que ele vai ter que fazer. Se foi grande lá no Flamengo, foi aqui. Como é que vai ser? O Coquinho tá falando no ponto, é verdade. Já no estadual, se perder o Mineiro pro Atlético, o quê? Se perder o Mineiro pro Atlético, vai ter pressão. E aí são donos, são SAFs diferentes, né? Um pouco igual que outros, são 4, né? 4 donos, né? Do Atlético são. São 4 esse daí. Tudo mineiro mesmo, que torcem. Esses são torcedores do clube mesmo, né, Bruno? Sim. Os 4 mineiros torcem lá pro Atlético e o outro lá é dono e torce pro Cruzeiro, é torcedor mesmo. Já vazou aquele áudio. Né? Pô, trouxe reforço, não sei o que, se não botar, mandou o cara embora. Eu quero ver quando começar a gente brinca, a gíria da bola, o porco rolar. Quando a bola rolar, se vai ser presidente ou se vai ser torcedor. Porque ali eu tô vendo um presidente rico, que gosta do time. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a 2 semanas, um mês, se esse cara se irmar, ele, a família, porque é um negócio profissional, custa dinheiro, tudo, mas tem um negócio ali muito torcedor. Paixão de torcedor. Chegar ao ponto de o diretor de futebol dizer que é o maior ídolo da história do clube, pô. Então, o Cruzeiro vai ser divertido. Eu concordo com o Vampeta. Eu acho que o Ronaldo, ele estava ali comandando o Cruzeiro. Eu acho que ele tinha ali, comprou o Cruzeiro, mas devido eu acho que as críticas da torcida, aconteceu que o Ronaldo resolveu vender o Cruzeiro, devido a muitas críticas que ele estava recebendo da torcida do Cruzeiro, resolveu vender e quem assumiu é torcedor aí que está querendo fazer uma mídia em cima do time aí, contratando
Gabigol, contratando o Cássio, contratando aí o Fagner, o Bolassi, que fez uma boa campanha pelo Criciúma. Então ele está aí fazendo um movimento aí para gerar mídia, eu acho. Essa que é a minha opinião mesmo aí do novo dono do Cruzeiro. Desse ano. Ou para vitória ou para derrota mesmo. Eu acho e esse que vestiário também, né? a gente vai ver mais notícias. O treinador que tem a personalidade forte. Vai ver mais notícias do Cruzeiro pro bem ou pro mal do que de outras agremiações que vai estar em outra competição, a nível de Libertadores e até Mundial de Clubes. E para mim tá bem clara uma diferença. Aí, o que vai dar certo ou não, a gente não sabe. Ou se não vai dar, ou se vai. É muito diferente a maneira de gerir do Ronaldo pro Pedro Lourenço. É bem diferente. O Ronaldo, ele fazia um negócio... e ele falava isso, né, de um crescimento aos pouquinhos ali. E estava funcionando. É que o Ronaldo decidiu vender o clube para o Pedro Lourenço, é um negócio. O Ronaldo pega o time na Série B, depois de 2 anos, no terceiro ano, que foi o primeiro com o Ronaldo no comando, era o terceiro ano de Cruzeiro na Série B, campeão, sobe. Primeiro ano de Série A, e o Ronaldo deixava isso claro, brigar para não cair. Brigou, permaneceu. E no terceiro ano com o Ronaldo, o time foi bem no Brasileiro, né? Ele termina, o Ronaldo vende o clube no meio do campeonato, mas ainda sob o comando do Ronaldo, o Cruzeiro fazia um bom campeonato. O Cruzeiro estava ali entre os primeiros, ali entre os 6, Singa, chegou a ficar em 5º, sob o comando do Ronaldo. Então, dentro de um crescimento passo a passo, o time estava indo bem, né? Saiu da Série B, permaneceu no primeiro ano, no segundo ano já estava numa posição melhor de tabela. Aí ele vendeu para o Pedro Lourenço, que tem um estilo totalmente diferente, né? O Ronaldo sempre fazia um discurso mais pé no chão, de crescimento aos pouquinhos. O Pedro Lourenço, ele já vem nessa coisa de contratar grandes nomes, isso ele nunca falou, mas me parece assim, uma ambição de rapidamente ganhar um brasileiro ou uma Libertadores. Esse ano nem está na Libertadores, mas assim, me parece um negócio de querer que rapidamente o Cruzeiro já se torne um time que volte a ganhar grandes títulos. E ele aposta em contratação de grandes jogadores, ou pelo menos de grandes nomes, para fazer isso. Me parece também há uma... O Cruzeiro, eu acho que está jogando aí tá fazendo uma tentativa. Primeiro contratou aí grandes jogadores do futebol brasileiro e está fazendo aí um movimento para chamar a mídia e, num segundo momento, fazer aí um grande time. Mas a grande dúvida é, será que esse time vai criar uma liga? Será que esse time vai ali criar uma liga e conseguir grandes vitórias, grandes títulos? Até o momento, esse time do Cruzeiro aí tá me parecendo um pouco assim... Tá me parecendo muita mídia em cima. Mas a gente só vai saber quando esse time começar a jogar e ter os resultados. Mas até o momento é só mídia, é só grandes jogadores. E a gente vai ter que esperar aí a bola rolar para a gente ver o que vai acontecer desse time do Cruzeiro. Preocupação de ter um impacto, assim, de mostrar, o Cruzeiro está de volta, o Cássio, ídolo do Corinthians, está aqui, o Dudu, ídolo do Palmeiras, está aqui, o Gabigol, ídolo do Flamengo, está aqui. Aí vamos ver se na prática isso vai funcionar, mas são gestões bem diferentes. O Ronaldo era mais pé no chão, um crescimento passo a passo. O atual dono do Cruzeiro já é uma outra coisa, que é grandes nomes, mídia, ganhar o mais rápido possível. Então vamos ver como vai ser na prática. E a gente está comparando aqui Cruzeiro e Atlético, e sempre vai existir essa comparação, são dois rivais, não tem jeito. Mas quando a gente fala de... Porque a Leila não é dona do Palmeiras, mas assim, a Leila administra o Palmeiras e é muito elogiada porque coloca a razão à frente da emoção. O Pedro Lourenço é um cara que tem colocado a emoção na frente da razão, porque essas contratações todas a gente tenta, de alguma forma, entender dentro de campo, porque esse time do Cruzeiro, que o Cruzeiro está montando para 2025... Alguns anos atrás, e recuando lá para 2018, esse time em campo seria excelente. A gente fala, nossa... O que me parece que o Pedro Lourenço, ele quer fazer um movimento aí de empolgar a torcida com grandes jogadores, ganhar uma aceitação aí da torcida e fazer com que os torcedores fiquem do lado dele, porque ele trouxe grandes jogadores, mas a gente só vai saber quando a bola começar a rolar. Então a gente não pode cravar que esse time aí vai decolar. Até o momento
Qual é o torcedor que não gosta de ter um Gabigol no time? Qual é o torcedor que não gosta de ter um Cássio no gol? Então isso aí é um movimento que encanta a torcida, mas a gente só vai saber quando a bola começar a rolar. E esse que é o grande ponto da questão. O elenco tá montando o Cruzeiro, né? Porque teria o Cássio ali num outro momento, o Dudu num outro momento, o melhor jogador do Brasil, o Gabigol marcando os gols que vinha marcando. Montando o Cruzeiro, né? Porque teria o Cássio ali num outro momento, o Dudu num outro momento, o melhor jogador do Brasil, o Gabigol marcando os gols que vinha marcando. Só que o Fagner, titular do Corinthians, em 2019... A idade, a diferença é demais. Não, sim, mas o que eu tô falando é que esse time do Cruzeiro, alguns anos atrás, a gente estaria elogiando. Hoje, a gente fica na dúvida se realmente vai dar certo, se não vai dar certo, porque esses jogadores têm nome, mas eles não apresentaram bom futebol na última temporada, e alguns deles já vêm numa curva decrescente da carreira. E vários deles, a gente já tá falando aí de jogadores que estão ultrapassando a faixa dos 30, 31, 32, vão jogar com o Fernando Diniz, que é um... Sim, esses jogadores aí vão... Eles foram grandes jogadores nos times. O Gabigol foi um grande jogador no Flamengo, o Cássio foi um grande jogador no Corinthians, o Fagner foi um grande jogador no Corinthians, mas a gente não sabe que eles vão chegar no Cruzeiro e se eles vão dar a mesma resposta. Então isso aí a gente vai ter que ver a bola rolar. Não adianta querer colocar esses grandes jogadores, mas a gente não sabe se o resultado vai ser o mesmo quando eles estavam no auge nos seus outros times. Então a gente vai ter que ver como é que vai ser no Cruzeiro. Só que o Fagner, titular do Corinthians em 2019... a menos, a idade, a diferença é demais, né? Não, sim, mas o que eu tô falando é que esse time do Cruzeiro, alguns anos atrás, a gente estaria elogiando. Hoje, a gente fica na dúvida se realmente vai dar certo, se não vai dar certo, porque esses jogadores têm nome, mas eles não apresentaram bom futebol na última temporada, e alguns deles já vêm numa curva decrescente da carreira. E vários deles, a gente já tá falando aí de jogadores que estão ultrapassando a faixa dos 30, 31, 32, vão jogar com o Fernando Diniz, que é um técnico que cobra intensidade, que quer ver atacantes voltando para marcar. O Gabigol não voltava para marcar no Flamengo, o Dudu não voltava para marcar no Palmeiras. O Fagner já não era titular do Corinthians, enfim, então assim, a gente tenta entender essas contratações, tem o lado da mídia e eu acho que é por esse lado mesmo, né? É mais pela mídia, para causar algum alvoroço, do que propriamente pela razão ou por um planejamento que o técnico de repente pediu, não sei. Mas o Mauro, ele deu essa alfinetada aí no Tite, o Gabigol, cutucou o Tite, mas agora é vida nova, né, Mauro? Deveria ser, né? Vida nova, clube novo, esquecer o que se passou na última temporada e sempre jogando a responsabilidade para o outro. Assim como o Dudu passou a responsabilidade para o Abel Ferreira, a gente vê o Gabigol passando basicamente toda a responsabilidade para o Tite, Mauro. E tem algumas questões, como por exemplo, quando o dono do Cruzeiro fala que se fosse buscar um técnico não seria ele, né? O trabalho no Cruzeiro foi... O trabalho do Fernando Diniz no Cruzeiro, até agora, ele acabou sendo até dispensado do Cruzeiro. Ele deu uma entrevista muito forte e a diretoria do Cruzeiro acabou voltando atrás. Mas eu acho que se fosse aquela entrevista não fosse aquela entrevista do Fernando Diniz, a diretoria do Cruzeiro ia acabar demitindo ele. Como ele deu aquela entrevista muito forte, falando que a Itatiaia sabia mais do que ele mesmo lá no Cruzeiro, em Minas Gerais, eu acho que ele teria, se não fosse aquela entrevista, ele acabaria sendo demitido do Cruzeiro. Essa é a minha opinião. Não é isso que ele fala, né? Não seria ele, Tite. Quem disse que se ele convidasse o Tite aceitaria? O Tite poderia falar, não quero. Não é isso? Poderia falar, não quero. É obrigado a aceitar. E o Diniz no comando, né? Então você imagina assim, é claro que foi num tom de brincadeira, mas sim, fica até aquilo, né? No bastidor, né? Aliás, então você estava procurando um técnico. Aliás, ele poderia estar até procurando um técnico se ele fosse avaliar a moda dos dirigentes brasileiros, o trabalho do Diniz, que foi péssimo até aqui no Cruzeiro. Foi muito ruim. Mas chegou numa final. Chegou, sabe lá como, e a atuação na final foi um horror. Uma coisa medonha. A atuação do Cruzeiro contra o Racing foi péssima, péssima. Muito ruim. Então, ele poderia até estar... Se continuar assim, daqui a pouco ele vai procurar um técnico. Alguém tem dúvida? Continua jogando mal e perdendo?
Daqui a pouco ele está procurando um técnico. Modo, se fora o zagueiro, como é o nome lá do Vélez, né? Valentim Gomes. Se fora o Valentim Gomes, todas as contratações é tudo reserva em clube. Sim. Todos reserva. É porque você pensa, o Cássio era reserva do Carlos Miguel. Isso. Né? O Corinthians, ali é uma situação um pouco diferente, que tinha uma dívida também e tal, então fizeram uma composição. Mas o Corinthians, de certa forma, não queria mais o Cássio. O Corinthians, ele queria o Carlos Miguel no gol. Tanto que ele era reserva. O Corinthians continuava tendo o Cássio como um dos seus maiores ídolos, a torcida e o clube. Mas quem jogava era outro, que acabou depois indo embora por uma outra situação, né? Pelo preço baixo que colocaram, um time da Inglaterra lá, o Forest, levou. O Flamengo não ficou com o Gabriel porque não quis. O Flamengo não quis negociar. Fez uma proposta, é isso aqui. Você quer? Não quer? Ficou ali meses e o Flamengo não quis. O Flamengo não subiu proposta. O Flamengo não negociou. O Flamengo não fez o menor esforço para ficar com ele. Essa é a realidade. E o Palmeiras, menos ainda com o Dudu. Quando apareceu a ideia de pagar uma multa pelo Dudu e o Dudu acabou desistindo de ir para o Cruzeiro, a presidente do Palmeiras rapidamente, tá legal, beleza, tá feito aqui. No momento, eu acho que os jogadores, todos eles estão em baixa. O Cássio estava em baixa no Corinthians, o Fagner já estava de reserva lá no Corinthians, o Gabigol estava na reserva do Flamengo. Então eles já foram grandes jogadores em outro momento. Nesse momento eles só viviam do nome mesmo, nos times que estavam atuando. O Cruzeiro contratou para fazer aí um movimento no futebol brasileiro. Então acho que estavam realmente embaixo nos seus times mesmo. Essa aí é da fantasia. Analisando o negócio. Ela até reclamou porque o jogador voltou a ataque, que era ótimo. Entrevista pública. Pública, porque ela tá certa. A palavra tá dada, do clube tá dada, falta do atleta. Mas ela estava certíssima, porque era um bom negócio para o Palmeiras, analisando friamente. Tanto que até o UOL fez uma matéria outro dia dizendo que custou 40 milhões de reais ao Palmeiras a permanência por mais alguns meses, entre o dinheiro que teve que gastar pagando remuneração do atleta e a grana que deixou de entrar no clube se ele fosse vendido. Que ele saiu agora já livre, então o Palmeiras nada recebeu, apenas aliviou a folha de pagamento. Então, assim, são jogadores em baixa, gente. Jogadores com muito nome, mas em baixa. Por isso que eu falo, parece a ilha da fantasia. Analisando friamente, pode funcionar? No futebol tudo é possível. De repente o time dá certo, o Diniz consegue fazer jogar e tal, ok. Mas o critério me parece muito mais, a exceção do Valentim Gomes, muito mais midiático do que outra coisa. É mídia, assim, isso vai dar mídia. Mas, assim, é uma visão muito antiga do futebol. O futebol mudou bastante. Como é que o Botafogo foi campeão? Contratando jogadores midiáticos? Não, contratando os caras bons. Luiz Henrique, o Almada, o Igor Jesus, que foi bem, um tempo que não fargou, mas foi bem, foi importante, virou titular, entre outros jogadores. Alguns mais conhecidos, outros menos, jogadores caros, dois mais caros já contratados aqui no país, né? Contratados pela Holding, mas jogadores bons. O Luiz Henrique era mais midiático que o Gabigol há 6 meses? Nem hoje é, apesar de ter sido o rei da América aí. O Gabriel é mais midiático que o Luiz Henrique. Mas quem joga mais hoje? Acho que não tem nem tem como comparar. O Almada é mais midiático que o Dudu? Não é. Aqui no Brasil, o Dudu é mais midiático do que o Almada, mais conhecido. Palmeiras, Grêmio, títulos no Palmeiras, jogador importante. Eu acho o Dudu, nessa virada de 2015 para cá, o jogador mais importante que o Palmeiras teve, na minha opinião, que é com ele que tudo começa a mudar e ele participa de muitas conquistas. Para mim, ele é um jogador mais importante. Os outros vêm depois, já encontram uma estrutura mais montada. Até o próprio Estevão, que é genial, mas ele encontra um time que já é competitivo, já é forte. O Hendrick, né, eles são importantes, claro, mas o Dudu pega o Palmeiras que vinha do rebaixamento, quase em 14. Isso. E ele começa ali, ele é o cara que simboliza a mudança com o Alexandre Matos. Então, em 2014, 15, o Matos contrata o Dudu para o Palmeiras. Assim, esse jogador, ele fez um ótimo brasileiro pelo Grêmio, ele era lá da Ucrânia. Dinamo de Kiev. Ele contrata o Dudu, disputando com o São Paulo e com o Corinthians o jogador, para mostrar, não, agora nós mudamos aqui, o Palmeiras agora vai ser competitivo, vai ter time forte. E faz outras contratações. E algumas muito boas. O Rafael Veiga ele contratou, junto ao Coritiba, né? Aí empresta para o Atlético, volta, depois ele rende. Por exemplo, o Matos fez boas contratações no Palmeiras, inclusive de jogadores que só renderam tempos depois. A base do Palmeiras campeã durante muito tempo, o Everton, vários jogadores ele trouxe. Gustavo Gomes ele trouxe. O Flamengo também queria, estava lá no Milan sem jogar, ele foi lá e trouxe. E outros que não deram certo, como o Borja, por exemplo. Mas ele fez várias coisas. Na época o Borja tinha sido... Lucas Lima. Lucas Lima. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Mas trouxe atira para tudo quanto é lado. Mas ele teve boas contratações. Dessa vez... Vai buscar o Borja. Eu concordo com o Mauro. Acho que o Tite, num ato nobre, foi lá visitar o Gabigol
ir na casa do jogador e ele acabar alfinetando assim, eu acho que ele deveria colocar na balança aí e acho que respeitar um pouco aí a atitude do Tite de ter ido visitar ele na casa dele. Eu acho que ele deveria ter um pouco mais de consideração com o Tite, porque o momento dele também não é tão bom assim. Acho que o Pedro estava num momento melhor do que o Gabigol. Ele foi visitar o Gabigol na casa dele e tudo. Eu acho que ele deveria ter um pouco mais de consideração com o Tite mesmo. Aí eu concordo com o Mauro César mesmo. Seria da Libertadores, né? Já ser o campeão. Campeão da Libertadores. Agora, dessa vez, o que a gente vê, assim, tirando, como o Vamp falou, o Valentim Gomes, as contratações são mais midiáticas do que outra coisa. Não parece ter um critério, assim, de montagem de um time. Esse negócio do Tite eu acho muito triste, né? Porque, assim, o cara não tá lá para se defender, ele não teve nenhuma culpa, gente. Cara, o Gabriel chegou a agradecer ao Tite por tê-lo visitado quando ele estava tolamente impedido de treinar pela suspensão, né? Por conta daquele exame antidoping, né? Ele agradeceu ao Tite. O Tite foi na casa dele. Eu acho isso até meio ingrato, entendeu? Porque o cara estava lá sem poder... Para quem não entendeu, é o seguinte, que nem o Pogba agora. O Pogba não pode treinar em clube nenhum. Pode treinar na academia, sabe? Pode treinar em casa, na praia, no parque, onde ele quiser, na neve, na montanha, pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode treinar em clube profissional, porque ele está suspenso por doping. Naquele momento, foi mais ou menos o que aconteceu. Foi o que aconteceu com o Gabriel. Ele não fez o exame, ele não estava dopado, mas ele não fez o exame adequadamente, segundo o pessoal da comissão, ele foi punido. Ele não podia entrar no CT do Flamengo. Ficou treinando em casa lá, com o personal dele, com alguém lá, sei lá com quem. Ficou lá se exercitando lá para manter a forma. Porque é diferente treinar no clube, claro. Você está fazendo treino físico, você não está fazendo treino com bola, não está treinando taticamente, tecnicamente com os companheiros e tal. O jogador perde forma, perde ritmo. E o Tite foi visitá-lo em casa. E ele agradeceu. E quando ele volta, aí que vem, que eu acho que... Aplaudido, elogiado, mas bem remunerado se você for bem. E ali ele cometeu uma bobagem, um erro. Então, assim, e o Tite estava ali aplaudindo também. Pateticamente, é um erro, né? Dele também. Eu acho que o Tite errou, ele não deveria ter entrado aí nesse corredor de aplausos. Não é uma atitude genuína do Tite. Eu acho que o Tite ele não é assim. Ele foi alguém ali fez a cabeça dele, ele acabou indo ali, mas o Tite não, por ele mesmo, eu acho que ele não teria feito isso. Acho que o clube acabou aí organizando esse movimento, o Tite acabou indo no meio ali, mas não é uma atitude que seria do Tite realmente. Ele acabou aí sendo induzido, mas acho que o Tite, por ele mesmo, não teria feito isso. Acho que ficar atribuindo ao técnico a responsabilidade, quando tecnicamente o jogador o ano inteiro esteve abaixo de outros tantos e só jogou nessa reta final de temporada pelas lesões de vários atacantes. Só por isso. E o Flamengo estava contratando o David Washington por empréstimo ao Chelsea. Só que o Chelsea, na última hora, resolveu que o Flamengo tinha que pagar a parte do salário maior lá, pagar a parte do salário, não quis. Logo depois, dias depois, o Pedro se machucou. Se a lesão do Pedro acontece com a janela internacional aberta, o Flamengo ia contratar o jovem atacante aí, Santos, né? Já revelado no Santos. E talvez, se o moleque chegasse aqui no Brasil bem, o Gabriel não jogasse. Talvez o Flamengo nem ganhasse a Copa do Brasil, sei lá o que acontecesse, são os gols dele. Mas aí ele ia jogar menos ainda, porque teve um concorrente. Ele passou a não ter nenhum adversário, porque o Carlinhos não podia jogar a Copa do Brasil. E o Carlinhos muito mal. Também se machucou várias vezes, aí ficou fora por lesão. Ou seja, só tinha ele de possível 9 ali, ou aquelas formações que o Felipe Luiz adotou, como o Bruno Henrique, tentando outros jogadores. Então, quando ele joga, gente, o Tite já foi embora nessa altura, é mais por eliminação.
parece que isso talvez tenha terminado no Flamengo, é o grande erro do clube. Ele é recebido com um corredor de aplausos dos funcionários. Algum gênio teve essa ideia bizarra. O cara a recepção tinha que ser o seguinte: chega, vai na sala do chefe e toma um esporro. Ah, não é? Olha só o que você arrumou. Você está fora há tantos jogos, há tantos dias, desfalcando a equipe. Cara, por que você fez isso? Que bobagem foi essa? Me diz agora, me explica aqui, tenta justificar. Eles receberam com aplauso. Quer dizer, é um negócio bizarro, isso não é nada profissional. No ambiente profissional, você vai ser cobrado quando você faz uma bobagem, você vai ser promovido, aplaudido, elogiado, mais bem remunerado se você for bem. E ali ele cometeu uma bobagem, um erro. Então, assim, e o Tite estava ali aplaudindo também. Pateticamente, é um erro, né? Dele também. Então, assim, eu acho que ficar atribuindo ao técnico a responsabilidade, quando tecnicamente o jogador o ano inteiro esteve abaixo de outros tantos e só jogou nessa reta final de temporada pelas lesões de vários atacantes. Só por isso. E o Flamengo estava contratando o David Washington por empréstimo ao Chelsea. Só que o Chelsea, na última hora, resolveu que o Flamengo tinha que pagar uma parte do salário maior lá, pagar a parte do salário, o Flamengo não quis. Logo depois, dias depois, o Pedro se machucou. Se a lesão do Pedro acontece com a janela internacional aberta, o Flamengo ia contratar o jovem atacante aí, Santos, né? Revelado no Santos. E talvez, se o moleque chegasse aqui no Brasil bem, o Gabriel não jogasse. Talvez o Flamengo nem ganhasse a Copa do Brasil, sei lá o que acontecesse, os gols dele. Mas aí ele ia jogar menos ainda, porque teria um concorrente. Ele passou a não ter nenhum adversário, porque o Carlinhos não podia jogar a Copa do Brasil. Isso. E o Carlinhos muito mal. Também se machucou várias vezes, aí ficou fora por lesão. Ou seja, só tinha ele de possível 9 ali, ou aquelas formações que o Felipe Luiz adotou, com o Bruno Henrique, tentando outros jogadores. Então, quando ele joga, gente, e o Tite já foi embora nessa altura, é mais por eliminação. E no primeiro jogo da final, o Bruno Henrique nem estava à disposição. Exato, estava suspenso pela expulsão contra o Corinthians. Talvez ele não jogasse. Então, assim, cara, não é possível que as pessoas não consigam analisar as coisas como aconteceram. E sim num mundo paralelo no qual o Tite é um vilão e o Gabriel é uma vítima. Não tem vilão vítima. Não tem. O Tite cometeu seus erros do Flamengo, mas seria mais um se ele escalasse o Gabriel lá atrás, do lugar do Everton Cebolinha ou do lugar do Pedro. Seria uma piada, né? De péssimo gosto. E mesmo o Luiz Araújo, que era o cara que entrava sempre bem no time. E ainda tinha mais gente ali, depois competindo por posições no ataque, né? Então, eu acho isso meio melancólico, assim, sabe? Você ficar provocando o cara não tá lá para se defender. E ele não teve culpa nenhuma. Ruim pro Cruzeiro isso, tá, gente? O Cruzeiro está alimentando uma versão que não é exatamente a versão. Pouca bola vai ter que realidade. A bola vai ter. Não adianta falar do Tite. Vai falar amanhã se ele jogar mal. Falamos que tem vários atacantes. Aí ele joga mal uma, joga mal duas, joga mal três. Aí o Diniz. O Diniz é um cara que tem personalidade. Ele faz as coisas que ele acha que tem que fazer. Costuma ser assim. Se ele acha que o Gabriel não tem que jogar e colocar o Bolassi, ou o Caio Jorge, ou algum outro, aí vai ser o quê? Amanhã a culpa é do Diniz? Vai botar a culpa. Eu, se fosse o Diniz, já ficava esperto. Amanhã a culpa vai ser minha. Se o cara não jogar bem ou não colocar, a culpa vai ser minha. E o Bolassi. E o Diniz enfrentou o Flamengo pelo Fluminense e sabia como estava o Gabriel. O Diniz estudava o adversário e sabia como estava. Não vai ser surpresa para ele. Eu estou dizendo isso porque tem gente em Minas que não estava sabendo. Está acompanhando à distância, não vê todos os jogos. Isso acontece, né? O cara vê o jogo mais do time dele. E teve uma pérola ontem também que eu achei coisa assim... Isso é deprimente do ponto de vista da nossa profissão. A mãe do Gabriel dando uma entrevista, é normal, e ela como mãe falando, não, meu filho vai jogar bem, vai calar a boca de muitos jornalistas. É normal, é mãe, né, cara? Vai achar o quê? Ela vai falar o quê? Que está jogando mal? Eu respeito e entendo a posição da mãe do rapaz. E ela falando ali e tal. Aí quando ela fala que alguma coisa na linha do que ele foi muito criticado por parte da imprensa, e foi criticado, por mim então nem se fala, porque, pô, tá jogando nada, eu vou elogiar um jogador que está jogando mal. Eu não vou estar fazendo bem o meu trabalho. É ele que está fazendo mal o trabalho dele, jogando mal. Mas enfim... Aí o repórter, acho que o Sport TV, né? O cara puxa, o microfone está aqui. O cara puxa o microfone e fala, daqui não, tá? Daqui não. Quer dizer, não é daqui de Minas que estão criticando. Pelo amor de Deus, gente. É assim, de uma... Tá de sacanagem. É de uma subserviência, de uma bananice. Que é isso, gente? Sabe? E é uma entrevista ali muito informal. A mulher está feliz, a mãe dele está ali super feliz. Que coisinha aquilo. Aquilo ali eu vou te contar, pô. Ó, um break na Rádio Jovem Pan, é coisa rápida. Seguimos na TV Jovem Pan News e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Seguimos aqui com o Canelada deste domingo, ao vivo para você, o primeiro Canelada do ano de 2025. Você que está chegando agora, um feliz ano de 2025. Vamos juntos aqui na Jovem Pan, estamos falando do Cruzeiro. Eu ia comentar que desses reforços, desses nomes que nós citamos aqui, basicamente o Bolassi, o único jogador que vinha sendo titular no seu time.
porque o Dudu era banco no Palmeiras, Gabigol, até a lesão do Pedro, vinha sendo lesão. Termina titular, mas ele joga a maioria dos jogos e começa no banco também. E assim, teve o seu destaque, jogador que também já chegou a atuar lá fora, na Premier League, enfim, chega aqui no Brasil e chamou a atenção esse ano, não só do Cruzeiro, de outras equipes, mas acabou fechando com o Cruzeiro. Tá chegando o Fagner, que não era titular no Corinthians. Enfim, eu até brinquei aqui, falando que se fosse em 2017, 2018, a gente estaria elogiando esse time. Mas aí também é muito fácil, como você disse, é muito fácil. Será que o Cruzeiro ia ter essa bala para trazer todo mundo? Mas também não teria, mas assim, e também... Enfim, se a gente for puxar aqui o que se passou com o Cruzeiro, na administração do Cruzeiro, que a gente criticou tanto e agora está vivendo um outro momento com o SAF, mas fica... O Mauro comentou, né? Tem gente, às vezes, lá da imprensa mineira, o torcedor do Cruzeiro, do Atlético, não sei, enfim, do América, que não acompanha os jogos do Flamengo, não acompanha os jogos do Palmeiras, talvez tenha aquela imagem do Gabigol de 2019, do Dudu, melhor jogador do Brasil, da reconstrução do Palmeiras, o Cássio que já vinha sendo banco no Corinthians, enfim, mas talvez tenha aquela imagem do Cássio super ídolo e tudo mais. Enfim, tudo isso mudou. Se eu não me engano, eu falei que todos, até não é só o Gabigol, né? Todos estão chegando, mas o Gabigol, como nos últimos tempos aí, pelas conquistas do Flamengo, tá o mais visado, né? Se você pegar... Bruno, sabe, o Dudu no Cruzeiro jogou bem, jogou até o Mundial Sub-20, se eu não me engano, né? Sim, foi campeão Mundial Sub-20. Aí que ele vai pro Cânia, né? Vai, pro Dinamo. Ele sai do Cruzeiro e vai pro Dinamo, né? Sim. Então ele já sabe um pouco o que é o Cruzeiro. Conhece a torcida. Agora, os demais, e a gente tá falando principalmente do Gabigol, que foi a principal contratação, vendendo ingresso, tudo, vai começar do zero. Quando eu falo começar do zero, dentro do clube. O que se fez no Flamengo não vai apagar a história de títulos, tudo, mas no Cruzeiro ele não fez nada. Tanto que, quando ele fala assim, mais 2 títulos, não sei o quê, aqui não. Eu vim aqui, vou tentar dar o meu melhor. Tem um negócio também assim, ó. Que ele fala, vou tentar dar o meu melhor, eu prometo dedicação, tudo, porque sabe que não vai ser moleza, né? Não, Matheus Pereira, nosso camisa 10. né? O camisa 10 é o Matheus Pereira. Toca a bola em mim. No Flamengo eu queria 10. No Flamengo eu queria 10, mas no Cruzeiro deixa com o Matheus Pereira. E Matheus Pereira, assistência, passa a bola pra mim, não passa pra ele não, passa pra cá, É quase isso. A gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan, aí sim, em todas as plataformas, como gosta do Vampeta, o Canelada deste domingo, falando do Cruzeiro. A gente vai falar do Vinícius Júnior, mais um jogo tenso entre Valência e Real Madrid, o Vinícius Júnior acabou sendo expulso. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan. Agora sim, de volta também pela Rádio Jovem Pan. Você que nos acompanha em toda a rede Jovem Pan News. Estamos ao vivo pela TV Jovem Pan News, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelo aplicativo Panflix com o Canelada deste domingo. Já falamos bastante aqui sobre o Cruzeiro. Fica aqui a expectativa e também a curiosidade para saber como esse Cruzeiro vai jogar em 25, sob o comando do Fernando Diniz, e esses jogadores midiáticos, a gestão do vestiário. Fica aqui a nossa expectativa para ver a Raposa em campo nesta temporada. Agora é hora de virar a página. Eu prometi Vinícius Júnior. Vamos falar do Vinícius Júnior. Mais um jogo assim tenso entre Real